boa noite a todos, sejam muito bem-vindos de forma presencial e também pela internet. Que a paz de Jesus esteja com todos. Para dar início ao trabalho de explanação do Evangelho, hoje à luz da doutrina espírita, eu vou começar com uma leitura do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ao texto 15, Fraternidade. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantam a miséria e o terror naqueles que podiam crer pela diapação da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operam o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele em verdade não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, um contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Entendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutualmente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humanidade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nesse clima de harmonia, vamos todos juntos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui hoje para aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho. Pedimos que ampare a equipe espiritual, esteja também presente, ampare a nossa irmã Sueli Bilac, que é a explanadora da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem-vindos. Obrigado pela presença. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, que é a máxima da nossa doutrina. E vamos falar sobre o mandamento maior, nos itens 4 e 5. Nós vamos começar então com a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos e que está no livro dos Espíritos. A pergunta é: que é Deus? E a resposta:
Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. Deus é. Ele é imutável, não muda, ele não progride, ele não regride. Ele é sempre o mesmo. Deus é. E ele é imaterial. Ele não é material da forma como a gente conhece. É difícil descrever Deus, porque nós não conhecemos aqui no planeta nada que se compare, que se assemelhe a Deus. Deus é onipotente, o poder dele é total. Ele é onipresente, então ele está presente em tudo, em todos, em todas as coisas. E ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Aí a gente sempre ouviu falar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Seria essa imagem? Um senhor velhinho de barba branca, cabelo branco, ar bondoso. Seria essa a imagem que nós fomos criados? Não pode ser, porque se fosse assim, Deus teria que ter sido criado por alguém, por alguma coisa, e ele não foi criado. Então, Deus não tem essa imagem. A imagem e semelhança que nós pretendemos de Deus é a nossa evolução. No final da nossa evolução, quando nós estivermos lá no alto, que a gente vai virar luz, vamos ter a felicidade total, aí sim nós vamos estar chegando lá pertinho da imagem e semelhança de Deus. O item 4 desse capítulo diz assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, amar a Deus de todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração, é amar a Deus de nós, de tudo que nós somos. Porque nós fomos criados por Ele. Nós somos o que Ele fez de nós. Não tem como não amar aquele que nos criou, aquele que nos fez o que somos, né? Muita gente não acredita. Mas é difícil entender como nós estamos aqui então. Alguma coisa nos criou. E nós demos o nome de Deus a essa força, a esse princípio maior que nos criou. Então, como não amar a Deus? E amar ao próximo como a si mesmo, porque amando a Deus, nós estamos nos amando, já que foi Ele que nos criou, já que foi Ele que nos deu tudo que nós temos. Então, nós temos que nos amar. E assim amar ao próximo. Por quê? Porque o próximo também foi criado por Deus.
O próximo é nosso irmão, é filho de Deus. Então, somos todos uma coisa só. Como não amar? E como Jesus nos amou. Porque Ele nos deu o exemplo do que é o amor verdadeiro. Aí ele diz, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. O que significa isso? Tudo o que todo mundo falou até hoje, tudo que veio lá de Moisés e de todos os profetas que vieram falar em nome de Deus, está contido nesses 2 mandamentos. Nós vamos ver isso analisando os 10 mandamentos, que é um bom exemplo do que significa isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso a gente já entendeu. Deus está em primeiro lugar, não tem discussão. Não tomar seu santo nome em vão é não fazer nada em nome de Deus que não esteja correto, que não tenha sido ensinado por Jesus. Daí está o primeiro mandamento, já está completo. Depois, guardar os domingos e dias santos. O que é isso? Os dias santos são dias em homenagem a um santo. E quem é esse santo? Também não foi criado por Deus? Também não é nosso irmão? Nosso próximo? Então nós temos que respeitar, né? Ele é o nosso próximo. Honrar pai e mãe. Também isso é indiscutível. Nem todo mundo respeita pai e mãe, mas tem que honrar pai e mãe, porque é através deles que nós estamos aqui, que nós estamos encarnados, que nós estamos tendo oportunidade de evolução. E quem são nossos pais? Também são filhos de Deus. Também são nossos irmãos e são nossos próximos, muito próximos. Também se encaixa. Não matar. Não matar a quem? Ao nosso próximo. Não pecar contra a castidade. O que seria essa castidade? Seria essa castidade que a gente conhece, a castidade física, né? Eu acho que também nós temos que respeitar os nossos corpos. Porém, a castidade de pensamento, a castidade de palavras, a castidade de ações, que são para quem? Para o nosso próximo. Nós pensamos no nosso próximo, nós falamos com o nosso próximo e nós agimos contra ou a favor do nosso próximo. Também é um próximo. Não furtar. Não furtar a quem? Ao nosso próximo. Não levantar falso testemunho. De quem? Do nosso próximo. Não desejar a mulher do próximo, que também é o próximo. E não cobiçar as coisas alheias, que são do nosso próximo. Ou seja, amar o nosso próximo. Se não amarmos, não vamos obedecer nada disso. Vamos roubar, vamos matar, vamos, né? Então, aí se resume amar ao próximo como a si mesmo. Porque tudo isso que a gente leu aí, a gente não quer pra gente. A gente não quer que façam pra gente. Então, amar ao próximo como a mim mesmo e não fazer a ele aquilo que eu não quero que façam para mim. Também se resumiu aí num único mandamento. Daí nós vamos ter a caridade e a humildade, que são essenciais para a nossa salvação, para a nossa elevação espiritual. E o que é a caridade? É dar daquilo que nós temos materialmente. Sim, né? Alimento, roupas,
muitas vezes remédios, um lugar para morar. Isso é a caridade material. Aí a caridade moral, que é doar do que é necessário ao espírito. E o que seria isso? Seria tratar bem o nosso próximo, uma palavra amiga, um pensamento positivo em relação a esse próximo, orações. Aí nada vai ser tirado do nosso bolso, da nossa casa, porque não é nada material. Mas eu acho que é a caridade mais difícil, porque nem todos chegamos ainda nesse grau de elevação para amar o próximo dessa forma, para tentar sempre estar ajudando o próximo da forma como deve ser. Também, se a gente já tivesse essa elevação, nós não estaríamos aqui encarnados, estaríamos lá no plano espiritual. O egoísmo. O egoísmo, ao contrário da caridade, é o que nos impede de evoluir. E o que é o egoísmo? É a atitude ou hábito de um indivíduo que só se importa com as suas necessidades, com os seus interesses, as suas opiniões. Ele é caracterizado por possuir um amor próprio excessivo e também que despreza as necessidades alheias. Ou seja, o próximo não existe para ele. Ele só pensa nele. Aí diz aqui, amor próprio excessivo. Eu não sei vocês, mas eu não entendo isso como essa pessoa, esse egoísta, se ama. Será que ele se ama? Pois se essa forma de agir, essa forma de pensar, está impedindo ele de se elevar espiritualmente, que amor ele tem por si próprio? Se ele não está se esforçando para a sua elevação. Então ali eu não concordo, amor próprio excessivo só materialmente. Ele se acha bonito, ele se acha mais importante, mais inteligente, mas o amor próprio não tem. A pessoa que se ama realmente, que tem amor próprio, ele se preocupa com o futuro espiritual dele, e não só com o que ele está passando aqui no planeta. Pelo menos assim que eu entendo. O orgulho. O que é a pessoa orgulhosa? É uma pessoa altiva, soberba, vaidosa, arrogante, metida besta, na verdade, né? Ela tem um desprezo em relação a outras pessoas, ao próximo. E esse excesso impede que a pessoa reconheça seus próprios erros. A pessoa orgulhosa, ela não admite que está errada. Ela está sempre procurando alguém para botar a culpa, alguma coisa para ser culpada daquilo que ela errou. E com isso ela não consegue nem pedir ajuda e nem aceitar ajuda. Não entendendo que somos todos irmãos, que todos somos próximos. E que a ajuda mútua também é elevação espiritual. Então, essa pessoa está se impedindo a elevação espiritual. No item 5, diz a caridade e humildade, que é o resumo disso que eu acabei de falar, tal a senda única da salvação. Ou seja, ser caridoso, ser humilde, é o que nos leva à salvação, ou seja, à elevação espiritual. A subida lá, para pertinho de Deus. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição.
ao contrário, né? Vai nos impedir essa subida e vai demorar mais para a gente chegar lá a semelhança de Deus. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Acho que isso já está entendido, né? A gente ama a Deus, ama o próximo e entende que só assim a gente consegue entender o amor verdadeiro, esse amor que Jesus veio nos ensinar. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Nós não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. E a explanação de hoje é sobre isso. Espero ter sido clara, ter conseguido passar a ideia. Obrigada. Então, mais uma vez, vamos elevar nosso pensamento para a prece final. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, esteja conosco a cada dia. Desperte nosso coração para o amor tão necessário. Esteja conosco em nossos lares, com os nossos familiares, com nossos idosos tão carentes de amor e de carinho, com as nossas crianças carentes de atenção. E te pedimos, Senhor, que desperte em nós o mais puro amor com nossos irmãos necessitados, que vivem pelas ruas, que passam por necessidades, que estão escravos dos vícios. Pelos nossos irmãos menos esclarecidos, que possamos orar por eles, para que eles também recebam todo o seu amor. Também te pedimos, Senhor, que nos ajude, que desperte no nosso coração o cuidado com os animais, com a natureza, com tudo que o Senhor criou, em agradecimento e retribuição por tudo que o Senhor faz a cada nascer e a cada pôr do sol. Que assim seja. Obrigados a todos e até a próxima quarta.